Professor. Oi, Nestor. Acho que deu certo agora, né? Deu. Agora deu. Certinho. Beleza. Então, oficialmente, então, boa noite, né? A todos que nos acompanham agora. São 20 horas e 7 minutos, tá? Hoje o nosso bate-papo é com o professor Hércules Campos, da UniRV, que é doutor em fitopatologia. Nosso bate-papo hoje tem tudo a ver, né, professor? Já que já estamos no, bem dizer, já começou a colheita, né? Mas tem muita coisa ainda para colher e tem muita soja ainda no chão, né? Tá? Então, acho que é uma oportunidade boa, né, para um bate-papo, tá? E seja bem-vindo, professor. A casa é sua. Pode ficar à Ô, vontade Nestor. para, tá? Opa, eu que agradeço aí pelo convite, né? Falar aí nesse tema tão importante para nós, né? Do manejo de doenças na cultura da soja. Tá? Uma satisfação grande e principalmente para nossa região, né? Que é uma região aí de alto potencial produtivo, de alta tecnologia, né? E só que não tem da gente, não tem como a gente escapar dos problemas, né? Que são os problemas fitossanitários, principalmente os causados pelas doenças, né? Com certeza. Então, assim, falar de doenças na cultura da soja, né, é um tema bem amplo, né? Vamos supor, a soja tem problema aí de doenças, vamos dizer, do pé à cabeça, né? Do Então, começo ao assim, fim. né? Oi? Do começo ao fim, né? Do começo ao fim, né? Então do pé à cabeça e do começo ao fim. Então são muitas doenças. Então hoje assim acho que é, é uma oportunidade para a gente estar falando um pouco aí das doenças foliares, que é um momento importante, né? Agora e talvez numa outra oportunidade a gente fala aí de algumas doenças aí mais relacionadas à raiz, né? Haste da planta, né? Alguma coisa assim. Correto. Então aí, Nestor, também eu tô falando, se você deixar, eu vou falar aqui direto. Tá bom. Ah, o professor podia falar um pouco, né, da história do professor. Opa! Assim, é bem rápido, né? Eu sou engenheiro agrônomo, né? A gente não comentou porque acho que bastante gente aí já nos conhece, mas eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, né? Na época Exal, né? Onde também eu fiz meu mestrado e iniciei aqui em 1995 na UniRV, FESURV, né? Que é hoje FESURV. É, lecionando aí na área de fitopatologia, né, no curso de agronomia, e também, na mesma época, iniciando muitos trabalhos aí, visando o manejo de doenças na cultura da soja. Depois concluí o meu doutorado, né, também na área de fitopatologia, na mesma universidade, né, Universidade Federal de Lavras, isso em 2003. Então, assim, peguei vários eventos importantes aqui de doenças, né, desde doenças na cultura da soja, desde o nematóide cisto, o cancro da nematóide cisto, o cancro da haste, o ídio, ferrugem, né? E hoje continua aí muitas outras doenças importantes, né? Então a gente O, trabalha o pro- bastante aí com soja e milho também, né? Para a nossa região, né? o professor ainda continua com o campo de pesquisa, né? Sim, nós temos além, como eu sou lotado na universidade, nós temos também a Campus Pesquisa Agrícola, onde eu sou sócio, e o CPA, né? Ela, a Campus Pesquisa Agrícola fica situada dentro do CPA, né? Que é a nossa centro de pesquisa agrícola, né? Onde a gente tem participação aí como sócio nessas empresas de pesquisas, né? Que nos ajuda bastante a desenvolver os trabalhos, veiculado também à universidade, um pouco acadêmico, né? Uma parte acadêmica e a outra, né, de pesquisa aplicada, né? Correto. Parabéns pelo trabalho que o professor desempenha, viu, professor? Obrigado, Nestor. Para a gente é uma satisfação grande aí poder colaborar aí com... Bom, se tiver alguma pergunta mais específica, ou então se a gente pode, né, podemos E falar e focar em alguma deixa eu falar, coisa, né? né,
das principais doenças, então, da foliares, né? Qual Isso. professor, colocaria, assim, as 4 principais doenças da cultura da soja, assim, pensando em foliares, mancha foliar? Então, muito boa pergunta, Nestor. Isso aí a gente sempre, né, observou aí ao longo do tempo, né, algumas doenças aí de grande importância. É claro que isso aí, com o passar do tempo, algumas vão se deixando de ser epidêmica, né? E acaba se tornando mais endêmica. Então, hoje a gente poderia focar assim como doenças foliares de maior importância. Não tenha dúvida que a primeira é a ferrugem asiática, que é o problema mais sério que a gente tem, né? Devido às perdas que ela causa, uma doença Mais, para quem já mais presenciou agressiva isso também. daí. Oi? Mais agressiva também, né? Sim, 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 sim. Ela é uma doença que tem um progresso muito rápido na planta, né? Então, os danos dela também são severos, né? E, então, ela é a primeira doença, né? Hoje a gente sabe aí que muitas outras manchas foliares, né? Como as chamadas DFCs, né? Embora não é do DFC seria as doenças de final de ciclo, mas nós temos algumas delas que iniciam mais cedo, que é o exemplo aí da mancha parda, né? Então, a mancha parda e o crestamento foliar de cercóspora são a fase o complexo das doenças de final de ciclo, né? Embora essas doenças aí a gente tem percebido que as duas doenças, embora não sejam doenças de final de ciclo, nós temos também a mancha maior pressão. O pessoal sempre está nos perguntando, por que que esse ano está tendo muita mancha alva? Já é esperado. A gente sempre falou nos nossos treinamentos, nas palestras, né, que é uma doença que tem um potencial muito grande, né, de estar aumentando no tempo para a nossa região. Tá? Por que isso? Nós temos 2 fatores importantes. Primeiro, é a questão genética dos materiais, né? E segundo, é a pressão de inóculo. Nós temos um sistema hoje no Cerrado, né, não só na nossa região, que é a monocultura. Então, fora a ferrugem asiática, né, mas aí as DFCs e a mancha-alvo, são fungos típicos necrotróficos, né? Então, eles sobrevivem muito bem nos restos culturais. Então, de um ano para o outro, nós temos aí incremento de inóculo, né, nas áreas, e quando nós colocamos algum material que tenha uma maior suscetibilidade, né, ou mesmo material que às vezes tem uma melhor sanidade, vamos não dizer resistência, mas uma melhor sanidade, com o tempo ela vai perdendo isso daí, né? Então, isso aí são doenças que eu me preocupo, né? Agora, cada uma delas vai tirar um percentual aí de lucro para o agricultor, né? E somando isso aí no final das contas, né, é muito significativo essas perdas aí, né? Acaba afetando, né, o rendimento aí dos agricultores. Então eu focaria essas 4, né? Assim como mancha, doenças foliares, mas nós não podemos esquecer também do mofo branco, né? Que seria uma outra doença importante, né? Então, é uma doença, assim, o mofo branco é uma doença, assim, um pouco esporádica, porque ela depende bastante das condições de clima, né? Um ano que não coincide um período chuvoso próximo ou durante o florescimento, né? Dificilmente a doença vai explodir, né? Ela vai causar uma epidemia. Agora, quando nós temos uma condição favorável, que é essa condição de maior umidade ali no pré-florescimento e durante o florescimento, né, isso acaba favorecendo aí a germinação carpogênica, né, dos escleróides que estão no solo,
e onde vai ocorrer a produção dos ascósporos, né, que são os esporos, e disseminando vai infectar um maior número de plantas. Aí leva uma epidemia e as perdas são grandes. O professor, né? Mas por que esse ano? Né? Porque todo ano também chove. Né? Ano passado também choveu bem, né? Esse ano Sim. também está chovendo bem. Né? Além da chuva, tá? Tem condições, por exemplo, de temperatura, que talvez esse ano foi talvez um pouco mais frio, alguma coisa assim, professor? Tem. Isso aí é importante, né? Algumas doenças são mais beneficiadas com essas condições de temperatura, né? É o caso do mofo, claro, para estimular a germinação dos escleróides, tem que ter um estímulo de temperaturas mais baixas, né? Para ocorrer a germinação carpogênica. Então, isso é um fato. Para outras doenças, aí a mancha parda, crestamento foliar de cercóspora, né? E a mancha-alvo é uma doença que tem uma faixa de temperatura ideal grande, tá? Então, para nossas condições, nós podemos dizer assim, que as condições de cerrado são extraordinárias para o desenvolvimento dessas doenças. Não só aqui na nossa região, mas se a gente for para a região mais ao norte, essas doenças vão desenvolver bem. Né? São patógenos que têm uma adaptação muito significativa, muito boa, né? Nessas condições variadas de temperatura. O que eles precisam? Molhamento foliar, chuva, né? Então, isso é de um modo geral para as doenças que causam manchas foliares ou doenças foliares, né? Inclusive a ferrugem. Então, a gente tem que considerar, claro, além da característica dos materiais genéticos, né? Essa condição de umidade é muito importante. Às vezes a gente fala assim, ô Nestor, chove, né? Vem aí um tempo mais aberto, com chuva mais distribuída, o pessoal fala, agora está mais tranquilo. Mas como a gente tem uma quantidade de água no solo maior, também nós vamos ter um período de orvalho maior. Né? E as plantas já se fecharam ali na entrelinha. Então, a condição de um microclima entre as plantas está fantástico para o desenvolvimento das doenças. Então, isso acaba favorecendo, né? Tendo um molhamento foliar maior, né? E a doença evoluindo. As Correto. doenças, de um modo geral. Né? Certo. É igual a mancha-alvo, né? Mancha-alvo era muito problema no Mato Grosso, né? Hoje, Sim. eram alguns materiais, né? Até então, né? Alguns materiais que se apresentavam maior sintoma, né? Nessa safra, por exemplo, né? Diversos materiais, né? Estão apresentando, né? Uns mais, Sim, sim. mas a pressão aumentou bastante da mancha-alvo. Sim, com certeza. Isso aí são dois fatores importantes, né, que eu mencionei no início. O primeiro deles é a questão da genética. Né? Hoje, como a gente acaba buscando, todas as empresas, vai buscar a demanda, né, desenvolver o material de acordo com a demanda de mercado. O que o mercado ele demanda no material? Produtividade, é o primeiro fator. Né? Outro fator, às vezes, é algumas doenças de difícil controle, principalmente patógenos que estão no solo, algum nematóide cisto, por exemplo. Né? Então, quando a gente acaba buscando essa maior produtividade, muitas vezes ocorre um desequilíbrio também. Né? A gente perde rusticidade. O que é essa rusticidade? É resistência genética, né? É difícil de aliar geneticamente aí uma alta resistência genética com uma alta produtividade. Nós temos que... É complicado isso daí. E o outro ponto importante... Né, professor? É o sonho de consumo, né? De todo produtor, né? E dos técnicos também, né? O material produtivo, sadio e precoce. Pois é, né? Isso aí não é fácil. Né? Então, essa aliada à pressão de inóculo, né, que vai somando aí a cada safra, nós vamos tendo um ano, né, favorável, condição de umidade, molhamento, a doença vai aumentar, né? Então, para mancha-alvo, qual que seria o manejo ideal? Olha, primeira ponto, Nestor,
é questão de, claro, escolher material menos suscetível, né? Isso é um ponto importante. Esse ano é um momento muito bacana da gente estar observando isso no campo, nos dias de campo, aí na apresentação dos materiais. Isso aí é fantástico para a gente estar conhecendo melhor esses materiais. Então, isso aí está muito nítido no campo, né? É o primeiro fator. O segundo ponto importante, só complementando essa parte, é semente, qualidade de semente, porque é um patógeno que ele vai muito fácil pela semente, tá? E Tudo bem. Tá, mas qual que seria, então, a indicação adequada para fazer, por exemplo, quando recebe a semente, teria um jeito de já de diagnosticar, professor? teria. Hoje a patologia de semente, né, é uma forma da gente detectar a presença do patógeno e o percentual, ou seja, a incidência desse patógeno nas sementes, no lote de semente. Tá? Isso aí é importante. Agora, nós temos uma lacuna que a gente está trabalhando bastante, que é um grupo, né, alguns grupos de pesquisas, né, aí no Brasil trabalhando, com a parte de avaliação de produtos na semente, né, para controle de alguns patógenos. Entre esses patógenos está a corinéspora, né, que é o fungo causador da mancha-alvo. A gente sabe que não é fácil, né, a gente ter produtos aí de alta eficácia, né, aí via semente, mas não é fácil porque esses produtos acabam, ao longo do tempo, podem perder um pouco essa eficácia. Então, sempre é importante estar avaliando, né, ou reavaliando aí a eficácia desses produtos. A mancha-alvo é mais agressiva a partir do florescimento? A partir do florescimento, ela é mais agressiva. Só que é interessante, Nestor, esse ano, devido a essas condições favoráveis, a gente tem observado em alguns materiais, né, uma pressão significativa antes do florescimento. Isso é preocupante, principalmente naqueles materiais que têm um maior desenvolvimento, né, fecham mais rápido ali na entrelinha, tá? E isso tem favorecido aí um progresso maior da doença nesse estado. Então, muitas vezes, assim, quando nós vamos aplicar um fungicida, né, visando o controle dessa doença, é interessante que o agricultor não protele essas aplicações, ou seja, não atrase essas aplicações. Tá? Hoje a gente está vendo que o melhor eficácia é quando a gente busca uma aplicação mais preventiva. Para quê? Às vezes tem uma infecção, a gente não consegue avaliar a infecção no campo, né? Porque quando ocorre a infecção, às vezes não tem sintomas ainda, a gente não vê, né? Mas o fungo pode estar dentro do tecido da planta. Então, quando já manifesta os sintomas, né? Aí já é uma situação visível, né? Que se aplicarmos o produto, ele vai estar sendo de forma curativa. Nessa situação, dependendo da pressão aí da doença, muitos produtos vão perder aí um pouco dessa eficácia de controle. Tá? Então, é buscar mais preventivamente mesmo. Sim. Tá, ok. E o professor, para mancha-alvo, qual que seria, por exemplo, as moléculas aí que está tendo maior destaque no controle? Isso aí é o primeiro ponto. Nós não devemos trabalhar com moléculas isoladas, sabe? Para essa doença e para as demais também, né? A gente tem que buscar formulações que têm mais de um princípio ativo, com modos de ação diferentes, né? E para essa doença aí nos trabalhos que a gente tem desenvolvido, com base aí no ano passado, os trabalhos de rede, né, desenvolvido aí, nós temos muitas misturas no mercado interessante que tem aí alguns triazóis, multissítios, né? Os multissítios hoje são muito importantes aí no manejo não só da mancha-alvo, mas também das demais, né, doenças foliares, e não só também da ferrugem, como a gente falava muito no passado, né? E hoje a gente vê que os multissítios são importantes aí também para
essas demais doenças, né? E associado, né, aos dissídios específicos, onde nós temos triazóis, tem algumas carboxamidas, né? Então nós somos um pouco limitado, né, de produto. Nós temos aí um maior número de ativos, mas dentro de um mesmo grupo químico, né? Por exemplo, triazóis ou triazolotiona, né, onde está o proteoconazol, as carboxamidas, trobirulinas, alguma coisa de morfolina e entraria os multissítios, né? Praticamente o que a gente tem no mercado hoje. A gente sabe aí que já tem resistência, né? Já conhecida desse fungo para as estrubirulinas, né? Para carboxamidas, né? Algumas carboxamidas. E então, uma das formas da gente evitar isso que ocorra com os outros ativos dentro desses grupos, sempre está associando aí os multissítios, né? A gente sabe aí que dentro desses multissítios aí tem produtos interessantes aí, como o Mancozeb, né? Depois aí o clorotalonil, e vem aí os cúpricos. Mas um ponto importante quando a gente se fala de multissítios, que a gente vê muito aí hoje, é a questão de doses, tá? Então nós temos que ter muito cuidado. Sempre Trabalhar com a dose adequada. Né? Nada de fazer aí meia dose, né, professor? Nada de fazer meia dose, né? Nem com os de sítio específico e muito menos aí também com os de multissítios, né? Muito pelo contrário, né, professor? Fazendo meia dose, aí que pode causar mais resistência, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí aconteceu bastante com a própria... Nós tivemos muitos casos, né? Com redução de dose, estimulando aí a resistência aí de fungos aos princípios ativos. Isso aí no passado. Começou pela ferrugem, né, aqui para nós, né? Você deve lembrar aí dos triazóis, né? Então, normalmente eram os triazóis puros e muitas vezes lá no finalzinho, já com uma pressão mais alta da doença, entrava com uma dose mais baixa. Então, isso aí estimula, assim, a resistência do fungo, né? Seleciona, uma pressão de seleção, né, para as populações mutantes, né? Tá ok. Então, e falando, então, vamos falar de ferrugem, professor? Opa, vamos lá. O principal problema que eu vejo nessa safra, né, professor, é devido à janela de plantio, né? Ano Justo. passado começou a crescer, todo mundo conseguiu, até os produtores grandes, né? Praticamente conseguiram plantar tudo de uma vez só, né? Esse ano a gente vê plantio desde, por exemplo, final de setembro, né? Até praticamente agora, né? Sim. Porque até poucos dias atrás ainda o ainda estava plantando, né? Sim, sim. Com certeza, né, professor? Essas áreas plantadas por último vai sofrer uma pressão maior, né? Com certeza, com certeza. E nós já estamos tendo aí uma situação bastante evidente aí da ferrugem, né, na nossa região. Tem situações aí já com bastante esporos, né? Então os produtores têm que se preocupar bastante, principalmente aqueles que estão, né, com a soja ainda na fase de enchimento de grão, né, sem falar daqueles que a soja ainda está mais atrasada, né. Então, isso que você falou, Nestor, a questão da janela de semeadura é muito importante. Quanto maior a janela de semeadura, é muito provável que nós vamos ter uma maior pressão de seleção do meio do plantio, no meio dessa janela para o final. Por quê? Muitas vezes, quando ocorreu esses plantios mais cedos, a soja, que já está fechando o ciclo agora, ela deve ter recebido aí alguns esporos, né, que as condições dela ali foram propícias para a infecção, né, desses esporos, desses uredósporos, infectou e está produzindo novos esporos. E esses esporos vão ser disseminados aí para as demais lavouras, principalmente para aquela soja que ainda está nova. Então, quando ocorre essa concentração de plantio, isso que você falou,
a gente acaba escapando, né, aí da ferrugem. Então, o que o produtor tem que se preocupar agora, nesse momento, aqueles que já iniciaram as aplicações, aqueles que já estão quase aí chegando na época de colheita, mas a soja já recebeu a última aplicação, cujo intervalo ali de proteção já está finalizando, mas se a soja ainda tiver um tempo maior, né, a gente fala aí 14, 15 dias, né, que vai ficar residual dos fungicidas, né, protegendo ali a soja, mas a partir disso daí, desse tempo, é pouco provável que nós vamos ter residual fungitóxico, ou seja, capaz de matar o fungo ali na planta. Então, pode ocorrer uma reinfestação, né, multiplicação desse inóculo, e isso ser disseminado para a soja ainda mais nova. Então, o produtor ele não deve aumentar o intervalo de aplicação, tá? E usar produtos mais eficazes, e sempre associado novamente com os multissítios, né? O pessoal fala, você está falando muito de multissítio, mas é a ferramenta que a gente tem, né, hoje, importante, né, vamos dizer, importantíssima para o manejo dessas doenças, né, associando aí aos demais fungicidas de sítio específico, né? Senão nós vamos ter... A gente observa muito isso nos trabalhos de pesquisa, Nestor, né? A diferença é muito grande. Quando a gente trabalha com um bom produto, sem multissítio, é um bom produto, mas quando a gente associa o multissítio, a diferença é enorme, né? E não só no controle da doença, mas também acaba refletindo lá na produtividade, né? Então, isso é muito importante. Correto. Ô, professor, e o professor também acha interessante a aplicação no vegetativo, né? Olha, eu acho sim. Nós temos que levar em consideração o seguinte ponto. Por que que eu acho importante? Isso considerando, Nestor, aqueles plantios mais cedo. Esses plantios É, mais tardios, não tenha dúvida que a gente tem que proteger porque o inóculo está aí, está chegando, tá? né, professor? Por exemplo, o pessoal ainda que plantou soja, por exemplo, região ali do Vale do Araguaia, que plantou a soja mais tarde, com certeza, né, os materiais de ciclo médio, né, o ideal mesmo é fazer não 3, mas 4 aplicações, né? Acho que no mínimo, né? Eu acho que no mínimo, sabe, pela situação. Então, olha só que interessante. Hoje nós temos um grande número de cultivares no mercado aqui para a nossa região, por exemplo, precoces, Sim. né? E muitos desses materiais precoces que acabam confundindo os estádios filológicos para nós. Às vezes lá no V6 ele está florindo. Na realidade ele não está no vegetativo mais, ele já está entrando na fase reprodutiva. A gente fala vegetativo, mas acaba chegando ali no pré-florescimento ou já no início do florescimento, né? Então, o que a gente tem observado, assim, nesses materiais mais precoces, que ele tem um índice de área foliar menor do que uma variedade mais tardia, né? Isso é bem claro isso para nós. Esses materiais precoces precisam manter esse índice de área foliar, né, com uma boa sanidade, num curto espaço de tempo. Então, quando ele perde, né, parte dessas folhas, isso acaba refletindo de uma forma mais significativa, porque ele depende daquilo num espaço menor de tempo, para encher grão e fechar sua produtividade. Já os materiais de ciclo mais longo, às vezes ele recompõe a parte dessa folha, né, perdida, mas não quer dizer que ela não precisa ser protegida, porque às vezes mesmo recompondo, ele está produzindo inóculo, aumentando a fonte de inóculo para as demais folhas no tempo, principalmente quando entrar na fase reprodutiva. Então eu vejo assim bastante interessante, claro que não é você entrar também ali né, muito no início, tem que ter folha, né, para receber o produto, para ser protegido. Então, acho com cautela, num bom senso, é muito importante, sim, essas aplicações aí na fase vegetativa, não tenha dúvida disso. Tá? A gente chama vegetativa, em muitos casos, entre aspas, né? Correto. E o professor, em relação à aplicação também, né? O professor tem acompanhado alguma coisa também de tecnologia de aplicação? Sim.
a gente tem observado isso aí, alguma coisa nesse aspecto. Acho que tecnologia de aplicação você está querendo chegar no caso de volume de pulverização, né? Volume de calda de pulverização, não é isso? Pode ser também, Então, professor. O professor tirou é, essa mal. hoje o que é importante para nós? A gente proteger a planta, né, colocar uma quantidade de gotas, né, da cauda que contém ali o princípio ativo, que vai fazer o efeito, né, de fungicida. Embora os fungicidas de sítios específicos, muitos deles considerados sistêmicos, né, alguns mesostêmicos, esse efeito sistêmico é muito localizado ali na folha. Muitas vezes o pessoal fala, vai chegar, ele vai transportar, ele vai ser carreado de uma folha, um trifólio para outra, né? Pode até acontecer, mas a quantidade que chega no outro trifólio de ativo é muito insignificante, ou seja, não é uma quantidade de ativo capaz de matar o fungo, né? Então, assim, a gente tem que procurar dar uma boa cobertura, né? Maior, a gente fala em densidade de gota, né? Por área, isso é muito importante. Para quê? Para a gente dar uma boa cobertura, independente se o produto de sítio específico, ou seja, com ação sistêmica, ou se, principalmente, se ele é protetor. Tá? Então, os fungicidas protetores, a função dele é o quê? É formar uma camada sobre a superfície da folha para evitar que o fungo entre no tecido, ou seja, aquela camada de fungicida, quando o inóculo chegar, o esporo chegar em contato com o fungicida, ele vai se perder, ele vai morrer, inviabilizar. Então a gente tem que ter uma boa cobertura. E muitas vezes, é claro que a gente vai usar uma tecnologia bacana, né? E nós temos hoje no mercado, mas muitas vezes não somente a densidade de gota, mas nós precisamos de veículo que leva esse ingrediente ativo. E qual que é esse veículo? É a água, né? Então nós precisamos aí de uma quantidade de água que dê uma melhor cobertura. Quanto? Qual que é a melhor? Não, isso aí não tem uma receita de bolo. Nós temos que sempre associar volume de pulverização com o índice de área foliar, o IAF. Mas como é que eu vou saber? É de acordo com a planta. Então isso aí é muito simples. Às vezes o agricultor pode fazer o teste na propriedade dele, né? Com água, fazer o teste como é que está chegando essas gotas no bacheiro. Eu vejo isso muito importante, ô Nestor, dessa quantidade de ativo que chega no bacheiro da planta. Por que isso? É nesse local, no bacheiro da planta, que a doença inicia, a maioria das doenças. E aonde que a pressão do inóculo também ela vai se tornar maior. Então, se a gente colocar uma quantidade de ativo menor lá no bacheiro, eu estou fazendo o quê? Induzindo uma pressão de seleção maior. Eu estou fazendo com que algumas populações do fungo que ali estão se desenvolvendo vão ser resistentes àquela molécula. Aí ele vai perder eficiência, não vai controlar nem na parte superior da planta. Então, por isso que é importante a gente fazer com que na parte inferior da planta, onde nós temos um ambiente favorável à doença, é onde que ela inicia, né, essas manchas foliares, chegar a uma quantidade de ativo capaz de matar o fungo. Então, isso aí é muito importante, né, a tecnologia de aplicação, né, associado aí ao volume que eu vou estar utilizando em função do índice de área foliar. Então, a gente sabe que em cada estágio da planta, ela vai ter um índice de área foliar. Então, na fase vegetativa, eu consigo fazer uma boa cobertura com um volume menor de cauda. Já chega lá na frente, na fase de enchimento de grão, já é difícil, né? Às vezes eu vou trabalhar com um volume menor. Eu sei que eu não vou ter sucesso, certo? Então, isso aí é muito importante. Então, eu vejo também que toda a tecnologia que você utilizar, que ajuda a fazer com que aumente quebra mais as gotas, aumenta essa densidade de gota, ela chegando ali no bacheiro, é importante também, né? Correto. E o professor, tem umas pontas hoje em dia que o pessoal tem usado, tá? Não sei se o professor tem acompanhado. Tem umas pontas que o produto gosta média, tá? Só que é produto que deriva, né? E ela acaba atingindo a parte
do bacheiro. O professor acha interessante? Sim, claro, claro. Porque aí acaba envolvendo também uma condição de clima no momento da pulverização, que muitas vezes a gente não consegue fazer uma pulverização no momento extremamente adequado, né? Usar uma ponta que proporciona gotas apenas finas, né? Que seria o ideal para penetração. Mas em questão de vento, às vezes temperatura, né? Então essas gotas médias e associadas a gotas finas, eu acho bacana isso daí, né? A gente trabalha muito nos ensaios de pesquisa com a ponta que ela visa isso. Porque mesmo Correto. Tá. na pesquisa a gente não consegue, Nestor, fazer uma aplicação assim com uma condição 100% ideal, né? Então, a gente trabalhando com uma ponta que dá essa condição, né? É bacana. Tá certo. É legal. Outra coisa também bastante importante, né, professor? É que quando for aplicar também, né, o ideal é que tenha um pouco de vento, né, professor? Para as folhas, Sim, claro. né, para ocorrer, por exemplo, o balanço das folhas, né, e outro produto conseguir ser depositado, né? Porque muitas vezes o produtor pensa, né, ou às vezes até o operador pensa que quando não tem vento, né, é o momento adequado. Mas não é, né, professor? Pode ocorrer, então, a inversão térmica, né? Sem dúvida, é verdade. Então, assim, um pouco de vento, né? Existem algumas tabelinhas aí, né, da própria Embrapa, da Andef, né? Tem falando lá que realmente tem acima de 2,6 km por hora, alguma coisa assim, né? Tem outras tabelinhas que mudam um pouquinho. É ideal, sim, ter um pouco de vento, movimentação, né, nas folhas para que ocorra isso que você falou, a penetração de gotas, senão nós vamos ter inversão, né, e o processo de deriva. É claro que Correto. também tem um limite de Ah, sim. velocidade, né, de vento, né? Tá bom. Outra coisa também que o pessoal tem, os produtores perguntam muito, né, professor? É sobre, por exemplo, agora é época chuvosa, né? Aplicou e choveu depois de 2 horas. Qual que é o residual? Com certeza vai perder um pouco de residual, né, professor? Perde, não tenha dúvida, tá? A gente tem, assim, hoje usado aí os adjuvantes, né, que colaboram, ajudam a evitar um pouco dessas perdas, mas a gente acaba perdendo, não tem como não perder, né? Então, e essa perda também, Nestor, depende muito também da densidade da chuva, do impacto da gota, do tamanho de gota, né? Tem alguns trabalhos que já evidenciaram bem isso daí, né? A densidade da chuva, gotas, impacto, velocidade, então tem muito detalhe aí que pode influenciar, tá, nessa deriva, nessa lavagem. Mas assim, quando faz uma aplicação que seja ali 1 hora, 2 horas, né, o que é importante ele aí? Ele vai reaplicar, né, sendo que Isso. 2 horas teve chuva. Eu não recomendaria ele reaplicar, eu recomendaria ele reduzir o intervalo da próxima aplicação, tá? Uhum. Então, acho que é uma forma mais adequada que ele ganha, né? Não manter esse intervalo mais longo. Vamos supor que ele estava programando aí com 15 dias, ele faz com 12, né? 10, 12 dias. Vai reduzir um pouco, né? Mas é uma forma dele ganhar ainda do que se foi colocado ali sobre a planta, né? Viu, professor? Duro se for a última aplicação, hein? Aí aí se a soja não fechar aí no curto espaço de tempo, já era, infelizmente, né? Ou então Viu, ele professor? tem que, é, da última aplicação aí é complicado, né? Ele tem que rever aí os custos, né? Mas mesmo assim, talvez ele veja essa questão do tempo, né? No final ali, como é que vai estar a soja? Certo, certo. Já veio também com Tá? as condições climáticas, né, professor? Sim, sim, tem que levar em consideração, né, esses fatores, E com certeza. foco de É. ferrugem na área, na região, né? Isso. E daí, Nestor, isso aí acho que é um ponto muito importante que você comentou agora.
eu acho que a importância do profissional estar junto, né, do técnico, do agrônomo, né, para ajudar nisso daí, posicionamento, né, mais adequado, né? Isso é Com muito certeza, importante. correto. E o professor? Tá. Já falamos então de ferrugem, tá? Teria mais alguma coisa de ferrugem, professor? Ah, se nós formos falar de ferrugem, nós vamos falar aqui talvez a semana inteira, né? Mas, assim, eu acho que os pontos, Nestor, agora, nesse momento, é a gente chamar a atenção aí dos agricultores, né, que a ferrugem, vamos dizer que ela chegou hoje mais cedo, com mais força, tá? Eu acho que as aplicações que foram realizadas de forma correta mais cedo, isso aí colaborou muito. Não somente as aplicações, mas desde o vazio sanitário, né? Mas pelas condições de clima, né, essa janela mais extensa, então o agricultor ele tem que ficar bastante atento, tá? Não aumentar intervalo de aplicação, tá? Então, dependendo das condições, se a ferrugem chegar na área dele, mesmo após as aplicações, tá? Adequar aí os produtos mais eficientes, os multissítios, tá? Para ele não ter problema para frente, né? Então, isso aí é um ponto importante, ele se dá bastante alerta aí na cada região, né, micro-região, e na região nossa, do Sudoeste como um todo, né, ficar atento a isso daí, porque nós temos Correto. muito tempo ainda para a soja, né? Não, com certeza, né? Mal começou a colheita, né, professor? Sim, sim. Normalmente, quando inicia as colheitas, né, algumas áreas que já tem a doença chegou ali já no final do ciclo, produziu inóculo, esporos, quando inicia as colheitas, né, a tendência é que esses esporos são jogados no ar, né, e o vento vai distribuir de uma forma mais intensa aí para as demais lavouras, né? Então, tem que intensificar ainda mais, né, a questão não intensificar, mas não protelar as aplicações, não estender intervalo entre as aplicações e usar produtos adequados. Correto. Professor, a partir do momento que já tem a doença instalada, a gente tem muita opção de produtos ou não? Infelizmente, não. Certo. Mas aí, Ferrugem. no caso, ferrugem. No caso, aí, ele continua usando ainda outro multissítio ainda. Sem Mesmo com a doença. dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aí nós vamos trabalhar ainda mais, né, com esses produtos de sítio específicos, né, vão estar ajudando, mas nós não podemos falar que eles vão resolver o problema, né? A gente sabe aí a diferença de uma aplicação preventiva de uma aplicação comparando a uma aplicação curativa. Muda bastante, tá? Então, nós temos aí no mercado, né, alguns produtos que, associando aí aos multissítios, nós vamos ter um controle da doença e impedir que ela se perpetue mais e cause maiores danos aí na lavoura. Tá. E mesmo os multissítios, né, professor? O ideal é estar sempre também rotacionando, né? Os multissítios, assim, é interessante rotacionar, mas não quer dizer que, em função hoje, nós não temos nada ainda comprovando resistência sobre os multissítios. A gente não pode falar assim que jamais vai existir, não, né? Certo. Nós estamos trabalhando com seres vivos, né? Eles têm que sobreviver, né? Então a gente nunca fala que não ocorre, mas rotacionar é interessante, é uma opção boa, né? Hoje, assim, a gente tem vários produtos no mercado, às vezes tem alguns produtos que tem uma melhor compatibilidade com um determinado multissítio, né? Outros produtos vai com outros. Então, se adequar isso daí, rotacionar, não tenha dúvida que vai ser uma boa opção. Isso aí é interessante, né? Porque, com certeza, né, professor? Hoje, por exemplo, a média de aplicação é 3 aplicações, né? De 3 a 4, né? Então, Sim, de repente, você está entrando 4 vezes com o mesmo protetor, né? Com o mesmo multissítio, né? é,
É aquilo que eu falei, a gente não tem nada ainda, né, comprovando a resistência, mas é bom estar intercalando aí, né, pelo menos uma ou duas aplicações entre essas 4 aplicações aí, né, de multissítio. Isso é interessante, tá? Não estamos dizendo que é necessário, é importante para o manejo, né? A gente sabe que todos os fungicidas é interessante a gente estar intercalando aí os ativos, né? Se possível, grupos químicos, que às vezes é difícil, mas pelo menos os ativos. E os multissítios aí não tem a dúvida. É interessante sim, né? Ajuda principalmente para o futuro. Tá bom, então, professor. Professor, algumas considerações finais? Olha, professor, acho que é interessante aquilo que, só voltar naquilo que nós falamos lá no início, sabe? Nós estamos tendo aí os eventos, bastante eventos hoje no campo. Acho que é muito importante o agricultor participar, sabe, dos eventos. É claro que é muitos, às vezes tem muitos, quase todos os dias, mais de um evento, mas pelo menos participar, buscar informações, atualizar, né? Nas redes sociais aí, igual, né, falando aqui do agro, isso, MTK, isso aí é importante, né? Buscar essas informações, né? Que o Nestor está sempre colocando aí, informações bacanas, né? Confiáveis. E na internet a gente tem de tudo, né? A gente sabe. Então é selecionar bem isso daí, né? Então, tá bom, professor. Professor, então, prazer estar conversando com o professor, tá? Muito obrigado aí por ter colaborado aí com informações aí muito importantes para o campo, principalmente nesse momento agora, né? Tá bom, professor? Fica aqui meu boa noite e obrigado Ô, pela Nelson, eu que participação. agradeço. Tá, joia. Eu que agradeço aí o convite, é muito importante, é um assunto bacana, né? Eu gosto de estar falando aí nesse assunto, né? Mas aí numa outra oportunidade a gente pode estar falando mais vezes aí, tá joia? Grato aí pelo convite e uma boa noite a todos. Até mais. Com Deus. Até mais.